La primera generación de las Paquitas fue formada por las 4 chicas que recibieron los apodos principales. Después de ellas, las demás tenían apodos repetidos. Ahora vamos a entender cómo se formó la segunda generación de Paquitas de Xuxa en Brasil. Olá, bem-vindos a Telex. Este é o segundo vídeo sobre as Paquitas. Hemos visto no anterior que não são as 4 primeiras e como entraram no grupo. Recuerda que só havia 4 nomes: Paquita, Chiquita, Pituxa e Catuxa. E elas tinham também um segundo apodo: Paquita Paca, Chiquita Sorvetão, Pituxa Alemã e Catuxa Catuxa. Essas 4 são consideradas a primeira geração de Paquitas, porque depois de elas entraram outras chicas. Marlene Matos teve a ideia de elegir suas substitutas, es decir, Paquitas de backup. Quando uma de elas não podia participar das gravações ou dos concertos, deveria haver outra chica lista para ocupar seu lugar, que deveria ter mais ou menos a mesma personalidade. Era como uma hermana menor. A primeira em entrar foi Roberta Cipriani, por invitação de Xuxa, e essa invitação só se hizo quando foi a despedir-se. Roberta solia ir regularmente à gravação de Xuxa, do show da Xuxa, pero seu padre foi trasladado a outro estado em seu trabalho, e obviamente ela tinha que ir-se junto. E nele que seria seu último dia em show da Xuxa, disse que se ia a mudar e que já não podia ver as gravações, e então la invitaram a ser Paquita, ou seja, Xuxa la invitou a ser Paquita. Imagínate lo que passou por la mente do padre. Ele deixou seu trabalho para quedar em Rio de Janeiro para que sua hija cumpriera seu sonho. E assim, em maio de 1987, Roberta Cipriani foi coronada Chiquitita, a primeira, a pequena Chiquita. Foi a primeira do grupo que seria a segunda geração. E hasta fim do ano reinou com as primeiras chicas, porque somente em outubro se abriu um novo concurso para elegir outra chica. Não se pode dizer que foi um concurso exatamente, porque só 2 começaram a fazer as provas por invitação. A primeira invitada foi Tatiana Maranhão, que nesse momento tinha 10 anos, e já tinha uma irmã famosa que tocava em um grupo musical. E a outra chica foi Priscila Couto, que estava sempre nas gravações do show da Xuxa, e ele gostava muito de desfilar no cenário. Quando a Xuxa promovia uma competência entre as chicas, era algo que passava assim, que não estava no guião. Xuxa se desfile de ninhas no cenário. Ela ganhava sempre, até que um dia Xuxa não a deixou desfilar para que outra ninha tivesse a oportunidade de ganhar também. Pero nesse mesmo dia, ela lhe disse a Marlene que lhe gostaria que a chica hiciera uma prova para Paquita. Em dezembro, antes de cumprir 10 anos, Priscila foi anunciada como Pituxita, no mesmo programa onde Tatiana Maranhão foi anunciada como Paquitita. Pero Xuxa se deu conta de que Priscila não tinha muito que ver com Luíse, a Pituxa. Ela se parecia mais com a Paula, Catuxa, e assim cambiou seu apodo para Catuxita. Quando foi transmitido o programa de coronação, a Priscila já tinha cumprido seus 10 anos. O grupo tinha a pequena Paquita, a única de pelo totalmente negro, a pequena Chiquita, que recebeu o apodo de Chiquitita Surfista, e a pequena Catuxa, que recebeu o apodo de Catuxita Top Model. Em março de 1988, Paquita Mor, Andrea Veiga, a líder das Paquitas, deixou o grupo. O liderazgo então passou a Pituxa Alemana. Andrea Veiga disse que queria seguir sua carreira de artista, e no mesmo ano que deixou o grupo, posou desnuda para a portada da revista Playboy, como uma forma de desvincular sua imagem das Paquitas. E aún em 1988 foi invitada a apresentar seu próprio programa na Rede Record, Pintando o Set, onde permaneceu até 1990. Em 1990 lançou seu primeiro álbum e envolveu a Rede Globo, onde debutou como atriz na televisão e na telenovela Gente Fina, e também na película Sonho de Verão, junto com Sérgio Malandro, Paquitos, Paquitas, e depois disso actuou na telenovela Salomé e na minissérie O Portador. Em 1992, voltou a trabalhar em show da Xuxa como reportera e actuou como Paquita em Xuxa Park na Espanha. Por certo, também trabalhou em Xuxa Park em Brasil. E em algumas coisas mais com Xuxa, como Planeta Xuxa, em las películas Requebra e Popstar, pero não foi solamente com a Reina de los Bajitos que se quedou como reportera. Ela trabalhou no programa Mais Você, participou de outras telenovelas, apresentou outros programas, escreveu livros, actuou em teatro, em la rádio, hizo tantas coisas que é incluso difícil de detalhar. Com sua saída do grupo das Paquitas, Marlene Matos optou por não poder poner nenhuma chica em seu lugar, é decir,
nadie más recibiría el nombre de Paquita, porque eso sería el nombre del grupo. Entonces, abrió otra selectiva y Ana Paula Almeida, que tenía 9 años, fue la elegida para ser la pequeña Pitucha, nombrada como Pituchita Bonequinha o Pituchita Muñequita. Después, ella dijo que su hermana es quien había enviado una carta solamente en su nombre y llegó a anunciar para Xuxa y Marlene que iba a dejar el grupo porque vivía muy lejos y una vez la acosaron en el transporte público. Entonces, Xuxa no aceptó su pedido de baja y la invitó a vivir con ella en su casa. El grupo estaba con 7 chicas, las 3 de la primera generación, tenían sus versiones más pequeñas, incluso Paquitita no tenía su hermana mayor porque Marlene no iba a poner nadie en lugar de la Paquita Andrea Veiga, pero invitó a Katia Paganotti para ser prueba. Aquí pasa algo raro, porque Katia todavía no tenía la edad suficiente para ocupar el lugar de Paquita Amor, porque las primeras Paquitas eran mayores y ella tenía 12 años. Empezó a hacer pruebas una semana antes de que el show de Xuxa cumpliera 2 años y pasó 10 meses haciendo pruebas. Em março de 1989, Luiz Wichmann, Pitucha Alemã e Ana Paula Guimarães, Catuxa Catu, decidiram deixar o grupo. Elas foram invitadas a apresentar um programa em outra cadena e Luiz disse a Catu que só iba se ela fuera junto. Então, com a partida de Luiz, a responsabilidade das niñas passou a Andrea Faria, a Chiquita Sorvetão, que nesse momento era a maior de todas e a única de las primeiras Paquitas. Luiz e Ana Paula estrenaram um programa de vídeos em TV Rio durante um ano. A cadena entrou em falência e as duas foram despedidas. Depois disso, Luiz optou por terminar a escola secundária e se mudou à Alemanha, onde se graduou em artes cênicas e atua em várias produções, incluso em uma série. Und das wissen die Velasquez auch. Sie trauen mir nicht mehr. Luego se trasladou à Espanha, onde gravou outra série em alemão, e luego se foi a Canadá, onde gravou sua terceira série e se estabeleceu como residente. Em Canadá, ela teve um grupo musical de bossa nova, se casou e teve um filho. Foi nesse momento quando la diagnosticaram com esclerose múltipla. Antes de voltar definitivamente ao Brasil, Luiz actuou em algumas produções brasileiras. Em 1991, em Filhos do Sol. Em 2000, em Aquarela do Brasil. E em 2004, em la película Redentor. Em 2005, regressou para ser tratamento de sua enfermidade, pois em Canadá era muito caro e em Brasil é grátis. Ana Paula, depois de deixar TV Rio, passou a trabalhar em Domingão do Faustão como assistente del condutor. Bueno, Domingão era o programa mais popular de Brasília que passava por las tardes de domingo. Em 1991, se reincorporou ao grupo das Paquitas para actuar solamente fora de Brasil. Lo que dijo es que Xuxa tenía planes de estrenar un programa en México y como la gran mayoría de las Paquitas eran muy pequeñas y no podían viajar, gostaria que Catu volviese a trabajar como Paquita y quedase viviendo en México. Después optó por probar en un país más cerca de Brasil y estrenó su programa en Argentina. Y Ana Paula era la única Paquita fija, las demás se cambiaban entre ellas para no ir todas a la vez. Entonces, con la salida de Luiz y Ana Paula, el grupo de Brasília quedó con 5 chicas y la producción del programa abrió una selectiva para elegir a una de las Paquitas, para ocupar el lugar de una de las dos. ¿Recuerda que Andrea Faria formó parte del casting de una agencia de modelos? Bueno, fue en la agencia donde ella conoció a Letícia Spiller y dijo que ella tenía el perfil para ser Paquita y que debía hacer la prueba. Letícia queria ser atriz, pero recordava muito a Luiz Wichmann. Quero ser atriz, então quero começar a conhecer isso tudo, como é isso tudo. E foi convencida a aceitar a invitação de Paquita. E assim, em março, foi coronada como a nova Pitucha e recebendo o segundo apodo de Pastel. Recuerda que te he dicho que era importante conhecer esse segundo apodo também? Porque os nomes se repetiam. Então, Luiz foi a Pitucha alemana e Letícia foi a Pitucha Pastel. Pero um detalhe, lo que chamamos de pastel em Brasil não é uma tarta ou um dulce, é algo similar a uma empanada, com massa mais fina e com relleno de carne ou queso ou banana. É muito popular e quando chamamos uma pessoa de pastel, é dizer que essa pessoa é um pouco tonta, despistada, pois assim era Letícia. Havia todavia a Praça de Catuxa e recuerda que Katia Paganotti estava fazendo pruebas, pois Marlene Matos la admitió ao grupo, pero não como Catuxa, tampouco como Paquita. Le dio um nome novo, la chamou de Miúcha. Em los primeiros anos do show da Xuxa, havia
algunas niñas que iban vestidas de paquitas y una de ellas, Xuxa la nombró de Miúcha. Pero essa niña nunca foi admitida como paquita, aunque tenha reclamado su derecho de ser reconocida como uma de las soldaditas. Ella nunca actuou em los conciertos com la Reina de los Bajitos e tampouco foi contratada pela TV Globo, como eram todas as paquitas. Bueno, Kátia Paganotti recebeu o apodo de Brasiliense por haber nascido em la ciudad de Brasília, la capital de Brasil, pero luego su apodo foi cambiado para Miúcha Bruja. Su risada estridente que está en la canción Tren Fantasma. Kátia rompió con el padrón de los trajes de las paquitas porque el grupo Ita, Paquita Chiquita, usaban azul y el grupo Uxa, Pituxa Catuxa, usaban rojo. Kátia era Uxa, Miúcha, entonces debería usar rojo, pero recibió traje azul. Así ocuparía la plaza dejada por Andrea Veiga sin heredar su apodo de Paquita. Nunca hubo una Miúchita, entonces había una Paquitita sin Paquita y una Miúcha sin Miúchita. Y una cosa más, Paquitita era la única con pelo más oscuro, cambió el color para rubio y recibió el apodo de Paquitita Loira, Paquitita Rubia. Desde el segundo disco del show da Xuxa, las paquitas pusieron voz en las canciones. La participación de las chicas dio al álbum una energía más auténtica. Además, fueron también fundamentales en la elección de algunas canciones para los discos. La canción Jugar a los Indios, por ejemplo, no había agradado mucho a Xuxa, pero al sonar en el estudio, las chicas empezaron a bailar y cantar junto. Entonces, la presentadora y su empresaria entendieron que la canción sería un éxito. El productor Michael Sullivan dijo que todas las chicas eran increíbles en las grabaciones, cantaban en unísono, es decir, como si fuera una sola voz. En junio, para la celebración de los 3 años del show da Xuxa, Marlene preparó una sorpresa para la presentadora. Las chicas grabaron un homenaje a ella, la canción Fada Madrinha. Sorprendidos con el resultado de la canción y con la reacción del público, tuvieron la idea de grabar un disco con ellas. Así, a mediados de septiembre, llegó a las tiendas el primer disco de Paquitas con 10 canciones, del sello Xuxa Discos, que ya había editado Paradão dos Baixinhos y Carnaval dos Baixinhos. A partir de entonces, las chicas tenían 2 contratos, uno con la TV Globo y otro con Xuxa Produções, para que pudieran actuar como una girl band. Algunas composiciones del disco fueron hechas exclusivamente para ellas, otras fueron regrabaciones, e incluso una que fue escrita para Xuxa, pero fue descartada del disco que salió este año, la canción Marciano. Además del homenaje Fada Madrinha, que fue el mayor éxito de las niñas, las chicas. En la portada estaban Andrea Faria, Letícia Spiller, Tatiana Maranhão y Ana Paula Almeida, que son las que más cantan en este disco. En la contraportada aparecen a Roberta Cipriani, Kátia Paganotti y Priscila Couto. En la canción Alegres Paquitas todas ponen voz. En el tema Sorvetão, que fue escrito especialmente para Andrea, solamente ella canta, bueno, las otras hacen coro también. En Ei Dona canta Pituxa Pastel y a Chiquita Pituxita Bonequinha. En la canción Un Ano Sem Você cantan a Paquitita Loura y a Pituxita Bonequinha. En Fada Madrinha todas cantan también, así como en Bate na Madeira. En Marciano canta Pituxa Pastel, que también canta Broto Legal, y compartió el popurrí con Chiquita Sorvetão. Bueno, esse disco é casi de Letícia Spiller. En O Lua cantan Paquitita Loura, Pituxita Bonequinha y Miúcha Bruxa. En el final de 1979, todavía en la fase de divulgación del disco, se abrió el concurso para elegir una Paquita de São Paulo. Imagínate cuántas chicas no querían ser Paquitas nessa etapa. La seleccionada foi Juliana Baroni, que en ese momento tenía 11 años y fue coronada Catuxa Jujuba en febrero de 1990. Como no vivía en Rio, pasó a vivir en la casa de Xuxa y luego se mudó a la casa de Letícia Spiller. El apodo de Juba es por su gran cantidad de pelo, ¿no? Porque Juba es lo que tiene el león en su cabeza. E foi também nesse momento, a princípios do ano, que Chiquita Sorvetão deixou o grupo. Andrea Faria, super carismática, começou a fazer shows em solitário antes de começar a fazer shows como Paquita. A Kátia Paganotti, incluso, trabalhou em seus concertos. Então, ela tinha que dividir-se entre a gravação do show da Xuxa, dos concertos de Xuxa e do seu próprio concerto. Uma vez que hizo seu concerto, tinha que actuar em outro, junto com Xuxa. Não teve tempo de chegar, o que criou grande problema com a senhora Matos. Escuchó cosas horribles, apesar de interromper sus conciertos para priorizar el trabajo al lado de Xuxa.
E segundo a própria Andrea, uma vez que se enfermou e necessitava descansar, Marlene la despediu, ou melhor, Marlene Matos pensava que Chiquita Sorvetão queria ser autossuficiente e lhe hacía demasiadas exigências e não acreditava em sua necessidade de repouso naquele momento. Então, Andrea dijo que não volveria mais. No, foi uma pelea muito forte entre elas e Andrea optou por não volver mais. Em outras palavras, foi uma saída muito problemática. Andrea era a única chica que estava no grupo desde o princípio, não teve a oportunidade de despedir-se das outras paquitas e só se reencontrou com Xuxa na gravação do último programa, Show da Xuxa, a pedidos da própria Marlene, que queria reunir a todas as chicas que passaram pelo programa infantil. E no mesmo ano que se foi, em 1990, gravou o dueto À Tarde com seu noivo Conrado e começou a actuar no programa Os Trapalhões, um humorístico, onde permaneceu em 1995. Em 1991, actuou na película Os Trapalhões e A Árvore da Juventude e lançou seu álbum em solitário titulado Me Leva Pra Casa. E se apresentou cantando em outros programas de televisão, mas não foi invitada a actuar em Show da Xuxa nem uma sola vez. Em dezembro de 1995, Andrea posou desnuda para a portada da revista Playboy e no ano seguinte, em 1996, volviu a trabalhar com Xuxa no programa Xuxa Park. E incluso apresentaria o programa durante a baixa por maternidade da apresentadora, em 98. Pero as duas acabaram apresentando juntas uma série de recuerdos especiais. Em 1999, Andrea actuou na película Requebra e firmou com Rede TV para apresentar o programa infantil Galera na TV. Em 2003, apresentou Clube da Sorvetão em TV Universo. Logo, em 2005, apresentou Vida Animal em Record TV. Em 2008, inaugurou seu buffet infantil Casa de Fiesta Sorvetão em Rio de Janeiro. Em 2010, Andrea gravou o disco Vamos Festejar com canções cristianas para niños. Em 2014, participou da série Pé na Cova da Rede Globo e no mesmo ano participou do reality show A Fazenda na TV Record. Posteriormente foi convocada a vários programas como Canta Comigo, Bancando ao Chef e Trocando de Esposas. Em 2017 debutou com seu canal de YouTube e em 2020, durante a pandemia, realizou uma série de transmissões em vivo, entrevistando a paquitas, paquitos e outros artistas que aportaram muitas informações para compilações de vídeo. Andrea Sorvetão apoia o governo de Jair Bolsonaro e Xuxa lhe tem ódio, assim que em 2022, devido a um vídeo que ela compartilhou em seu perfil no Instagram com seu marido, ressaltando que são uma pareja hetero e cristiana, Xuxa lhe disse que não era respeitoso com os que não se encaixavam nessas características e logo romperam a amistade. Com a saída de Andrea, Letícia Spiller assumiu a responsabilidade do grupo. Em 1990, se abriu outra seletiva para elegir a nova Chiquita. E nesse momento, o número de chicas que se apontavam já era de milhares de candidatas para uma sola plaça. E a ganadora foi uma ginasta que já havia hecho provas para ocupar o lugar de Catuxa, Bianca Rinaldi, que havia perdido para Juliana Baroni. E logo revelou que Xuxa lhe aconselhou a se apontar outra vez. Bianca Rinaldi foi coronada Chiquita Bibi em março de 1990, no cumpleaños de Xuxa. E nesse momento, Xuxa, Paquitas e Paquitos estavam filmando a película Lua de Cristal e Bianca se uniu ao grupo a tempo para participar na última cena da película. Incluso na foto da portada do vídeo, ela está sola porque as chicas já se haviam tomado a foto publicitária. E tampouco era rubia, pero cambiou o color de seu pelo. Aunque não foi lançado o disco da banda sonora de Lua de Cristal, as Paquitas gravaram 2 temas para a película: Mangas de Fora e Bob Não é Bobo, com Sérgio Malandro. Bianca Rinaldi completou a segunda geração das Paquitas, porque todas as 4 primeiras haviam sido reemplaçadas, e o grupo das Paquititas estava completo. Este grupo quedou conhecido como Generação Fada Madrinha. Elas foram invitadas a poner voz em uma canção de Robbie Rosa, Elas Menudo, que quedou surpreendido por la forma que cantavam. Bueno, o grupo estava completo com 8 chicas, pero sabemos que os cambios não terminaram aí. No próximo vídeo vou dizer quem saiu e quem entrou e como se acabou este grupo. De momento é isso. Me quedo aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau.